Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá pessoal, tudo bem? Olha aí, chegamos do livro de 1 Reis e vamos fazer essa leitura colocando em dia a nossa cronologia aqui da leitura bíblica. Lembrando que essa leitura corresponde ao dia 29 de maio. 29, ontem. Então, ainda colocando em dia a nossa leitura, vamos começar pela leitura de 1 Reis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriram com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então, procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Hagite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido. E ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na pedra da cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei e os servidores do rei que eram de Judá, porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Salomão é feito rei. Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Hagite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o seu filho Salomão seria rei em seu lugar
e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém não convidou o seu filho Salomão, rei Davi. Todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Então Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Ali Zadok e Natã ungirão rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito. Respondeu Benaías: E que o Senhor, seu Deus, confirme isso, e que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías, os Queretitas e os Peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os Queretitas e os Peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi, e Zadok e Natã ungiram o rei na frente de Gion. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei.
E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram: que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: Eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: Se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: Vá para casa. Agora o capítulo de número 2. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for, e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos meus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: E não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Hagite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: Sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou: Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel, mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse:
peço ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Batseba. E ela se sentou do lado direito do rei. Aí Batseba disse: tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei. Batseba disse: dê Abisag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Afinal, Adonias é meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do seu serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse que o Senhor tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou os sacerdotes Zadok no lugar de Abiatar. A morte de Simei.
Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. Ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, dois escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Ax, filho de Maaca. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gate falar com Ax a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Agora vamos para a leitura do livro de Salmos. Fazer a leitura do Salmo. Deixa eu conferir aqui, ó. Salmos de número 37, o Salmo de número 71 e o Salmo de número 94. Então, os Salmos de número 37, 71 e 94. Vamos abrir. Salmo 37. O fim dos maus e o fim dos bons de Davi. O fim dos maus e o fim dos bons. Um salmo de Davi. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim, more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele. Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e como a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons,
e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que os dias deles está chegando. Os maus puxam a espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e necessitados e para assassinarem os que são honestos. Os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aquele cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los, porém o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observem os honestos. E você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus. Agora o Salmo de número 71. Salmo de número 71. Oração de um velho. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, se a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor.
O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel o dia inteiro. Falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa. Ó meu Deus, eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Agora, o Salmo de número 94. Deus, o justo juiz. Ó Senhor, tu és Deus que castiga. Mostra a tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dás aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. E dizem: o Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola. Não é quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus que fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que tu ensinas, aqueles a quem ensinas a tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a justiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas
e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. E é isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje, né? A reposição, né, da leitura do dia 29 de maio. Né? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que Ele nos permita, né, fazermos a leitura no próximo vídeo, né, do dia 30. Né? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.